só um exemplo de como montar um indicador CMS, ação ARML3, e vou aqui no indicador CMS, eu vou copiar todo o indicador da Mills, então todo o quadro do indicador, copio, Ctrl C, e vou colar aqui abaixo, Ctrl V, e aqui eu ponho o tique, ARML3, eu vou copiar e colar abaixo, Ctrl C, e marco todas as janelas abaixo, Ctrl V, e aqui eu vou excluir as mínimas e as máximas, e vou pegar já já no site Yahoo Finanças, bem fácil, bem prático, delete, e como eu farei posteriormente, o sistema de cores, eu vou colocar aqui por enquanto na cor preta, e aqui também do indicador LPA ao indicador VPA, também na cor preta, e aqui é importante incluir a AML3 na base de dados, então eu vou primeiramente para ver se funciona, se não dá erro, na base de dados do site Análise de Ações, e repare que aqui eu já tenho a função, então é só colocar ARML3, clico em Enter, e aqui carrega automaticamente a marca locação logística e serviços, e se você quiser dar continuidade com as linhas abaixo, é só marcar aqui as 3 primeiras colunas e posicionar a cruz, pressionar com o botão esquerdo no mouse e arrastar para baixo. Então aqui, se você quiser colocar mais ações, é só digitar o código da ação e aparecerá inclusive automaticamente a cotação e o nome da empresa. E também é importante colocar a função automática para baixo, então marcar as colunas até aparecer a cruz e arrastar para baixo, e você colocará a função para inserir novas ações, novos ativos. E aqui também é importante na base de dados para incluir mais linhas, então aqui é só marcar as linhas até o final, e aqui aparecerá a cruz, e é só arrastar com o botão pressionado, o botão esquerdo no mouse, e aparecerá novas linhas com a função, então bem simples. E aqui mais uma vez eu vou copiar e colar este endereço, Ctrl C, eu vou colocar aqui abaixo, Ctrl V, e aqui no finalzinho é só mudar o tique sem tirar a barra, então entre as barras é só colocar o tique da ação, excluir a luz 3 e colocar a RML3, e é só dar o Enter, e aqui vai carregar automaticamente a função e vai buscar os dados lá no site Análise de Ações, e caso dê algum tipo de erro, é só usar aqui a base de dados do site Invest Site, é só marcar aqui as linhas e arrastar para baixo para ter os dados. E agora eu vou pegar os dados do LPA e do VPA no site Status Invest. Então aqui a ação ARML3 e vou aqui no seu histórico dos indicadores. Então aqui eu clico em histórico, então aparecem os dados após o seu IPO, e aqui eu vou usar como rascunho a planilha do Valuation com o LPA, VPA, PL e PVP, e do ano atual até 2017, e depois eu vou inverter para abastecer no indicador CMS. Então, voltando aqui ao site, eu vou pegar o indicador LPA do ano atual até 2021, então eu copio e vou colar no rascunho, Ctrl V. A mesma coisa no indicador VPA, vou copiar os dados, Ctrl C, VPA, Ctrl V, indicador PL, a mesma coisa, Ctrl C, e no rascunho, Ctrl V, e indicador PVP, a mesma coisa, Ctrl C, no rascunho, Ctrl V, e aqui, antes de inverter, eu vou tirar essas linhas, clico aqui em classificar, eu estou classificando aqui do menor para o maior, e está dando algum tipo de erro que não dá, normalmente não dá, então aqui classificar do menor para o maior, então está dando aqui algum tipo de erro, mais fácil de resolver, e é só copiar e colar nos anos correspondentes. Eu vou excluir os indicadores até 2020, então voltando no rascunho, 2021, copio o indicador, LPA, VPA, PL, PVP, Ctrl C, e colar no ano correspondente, então Ctrl V, ano posterior, 2022, então copiar, Ctrl C, e colar aqui no ano correspondente, 2022, Ctrl V, então voltar aqui no rascunho, próximo ano, 2023, então Ctrl C, e no indicador Ctrl V, e novamente no rascunho, ano atual, 2024, então Ctrl C, e colar no indicador, Ctrl V, e importante aqui também para o indicador, como houve uma divergência em sites diferentes, no site Status Invest, o indicador VPA, em 2023, ele está zero, então eu posso confrontar os dados em outro site de confiança, que pode ser o site Investidor 10, e eu vou confirmar também no PVP de 2023, então o VPA que está zero, e o VPA ele foi de 3,55, então 3,55, e o indicador PVP do mesmo ano, então indo aqui no indicador PVP, no seu histórico, indicador 4,80, então abasteço aqui a planilha com o indicador de 4,80, então aqui eu tenho os dados completos do LPA até o VPA, do ano que houve, a listagem da CVM até o ano corrente, e agora pegar as mínimas e as máximas, e aqui no site Yahoo Finanças, só buscar a RML3, e agora eu busco dados históricos da ação,
e clico neste ícone, clico aqui em cima, novamente aqui este ícone, e vou até 2021. Primeiramente, vou colocar o mês de janeiro, dia 1º, e aqui diz que a data não deve ser anterior a 29/7, então é só voltar, clicar aqui em cima e coloco o mês de julho, então tem que ser após o dia 30 de julho, então só voltar aqui novamente, dia 30 de julho, e aqui certinho, concluído, e é só clicar em mensalmente, aplicar, e aqui me dá os dados, a cotação histórica, com mínima e máxima, e eu vou copiar até a última cotação, o último número, exatamente até aqui. Então, Ctrl C, eu vou colar no rascunho, então aqui Ctrl V, eu vou excluir a abertura, excluir fechamento, excluir também as duas colunas posteriores, então fechamento e volume, clico aqui em excluir as colunas selecionadas, e aqui ficou somente alto, que é a máxima, e baixo, que é a mínima, e também é importante aqui excluir, sem erro, aqui não pode errar, para não dar divergência no indicador, excluir os espaços em branco. Então, aqui marcado todos os espaços em branco. Então, clica aqui em excluir as linhas, excluir linhas, e só confirmar se há ainda algum espaço em branco. Vou recortar aqui a máxima e ponho aqui à frente, Ctrl V, e eu excluo aqui esta coluna, excluir a coluna B. Então, aqui eu tenho a mínima e a máxima dos anos que serão estudados após o seu IPO. E aqui, meus amigos, bem simples. Então, eu vou pegar a máxima e a mínima, primeiramente, de 2021, e aqui eu marco e coloco mínima, mínima, aqui eu marco novamente, e ponho aqui a máxima, então aqui a mínima da ARML3 é R$ 18,01 e a máxima R$ 27,75, e aqui copio e colo, lá no indicador CMS, Ctrl C, e aqui Ctrl V, e aqui eu volto no rascunho, e excluo aqui o ano que eu já peguei, clico em Delete, ou então excluir as linhas, excluir linhas, e aqui o próximo ano, 2022, então aqui eu marco certinho a mínima, mínima, e aqui novamente a máxima. Nós só marcar aqui os meses, clico aqui em máxima, então copiar e colar e jogar para o indicador, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui o último ano, ano corrente, pego aqui a mínima do ano, clico aqui em mínima e pego também a máxima, então máxima, e é só copiar e colar no indicador CMS, então Ctrl C, Ctrl V. Então aqui, senhores, indicador CMS montado. Agora é importante saber qual o índice que a ação respeitou no ativo ARML3, e aqui voltando à base de dados, é só confirmar se já carregou o indicador. Então carregou. É importante conferir a cotação atual, conferir o indicador LPA, o VPA, o PL, PVP, em algum site de confiança. E é claro, eu vou usar aqui o site Status Invest. Então aqui o indicador LPA 0,57. Então indicador LPA certinho, 0,57. Indicador VPA 3,72. Indicador VPA 3,72. Indicador PL 14,78. Estou voltando aqui a base de dados, indicador PL. Aqui já há uma divergência, pode ser até um delay em sites diferentes. No site Análise de Ações, 15,56. E indicador PVP, 2,26. Então, base de dados, indicador 2,38. Como eu disse, pode ser um delay no site. E aqui, para o indicador ficar automático, eu clico duas vezes no indicador LPA, coloco igual e vou aqui na base de dados e clico aqui no indicador 0,57, que é o LPA da ARML3. Clico aqui em Enter. E novamente aqui indicador VPA, clico duas vezes, coloco igual, base de dados, indicador VPA 3,72, indicador PL, clico duas vezes, igual, base de dados, 15,56, indicador PVP, clico duas vezes para o indicador ficar automático, igual, indicador PVP 2,38, e aqui colocar também a cotação atual, automática, clico aqui em igual, base de dados e cotação da AML3, 8,41. Clico aqui em Enter. Então aqui o indicador ficou automático. E agora, importante como nunca, que é a base do indicador, ver que índice, que a ação é o real desconto através das mínimas. Então aqui, lembrando, eu comecei com esse D10 e de cara eu já vejo que o indicador CMS tem que ser aumentado, pois em 2021 a CMS com esse D10, 2,34, com uma mínima no ano, 18,01, 2022, 3,80 CMS, com uma mínima de R$ 9,10, 2023, 4,08, mínima de 9,85 e ano corrente 4,60, com uma mínima de 8,18. E aqui, a princípio, eu vou mudar para 20, então 20, e eu copio e colo, copiar, Ctrl C, e marco as posteriores, Ctrl V. E mais uma vez, eu tenho que aumentar o índice. Inclusive aqui, informação importante, o indicador PVP é bem elevado, inclusive também o indicador PL é bem elevado, por isso o índice é elevado. Então vou colocar 30, copiar e colar para baixo, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu já vejo com o índice de 30 o real desconto, devido ao indicador PVP,
como eu disse, a sua média ser bem elevado, mas aqui ainda seria um ativo de risco devido a um histórico somente de 4 anos. O ideal aqui seria ter pelo menos um histórico de 6 a 8 anos para ser mais assertivo, mas baseado no seu histórico de 4 anos, índice CMS da ARML3 de 30, como mostrado no indicador. Então aqui o índice ele é de 30. Em 2021, CMS foi de R$ 4,05 e a mínima R$ 18,01. Inclusive aqui o indicador PL ficou altíssimo, o indicador PVP também foi o mais alto em comparação aos anos posteriores. Inclusive aqui a CMS vem aumentando, o indicador PL vem caindo, o indicador PVP também vem caindo. Ano posterior, 2022, CMS R$ 6,57 e ação com uma mínima no ano de R$ 9,10. Ano posterior, CMS R$ 7,07 e ação com uma mínima R$ 9,85. E até que, no ano corrente, CMS praticamente R$ 8,00 e a ação sentindo aqui com uma mínima de R$ 8,18. Então aqui, meus amigos, informação importante. A princípio, apesar de um histórico aqui muito baixo, de 4 anos, CMS de 30, e mais uma vez, o ideal é ter um histórico de pelo menos de 6 a 8 anos. Então, pela minha visão, um ativo de risco para colocar em seu portfólio. E aqui o indicador CMS vem aumentando em comparação aos anos anteriores. Então, colocar na cor verde em comparação sempre ao anterior. E na cor vermelha, se a CMS cair, e também o indicador LPA aumentando. Então, marcação de todos eles na cor verde. Indicador VPA também aumentando. Então, marcação de verde. Aqui o indicador PL diminuiu em comparação ao anterior. Então, o indicador verde. Aqui aumentou, então o indicador vermelho. E aqui o indicador caiu. Indicador PVP, ele caiu em comparação ao anterior. Então, o indicador na cor verde. Aqui o indicador aumentou, então o indicador vermelho. E ano corrente, o indicador PVP caiu em comparação ao anterior. Então, aqui está feito o sistema de cores, que não é automático. Eu vou marcar aqui a mínima, onde a ação sentiu, como base o indicador CMS, que foi o ano corrente, onde eu enxerguei que a ação, pelo menos por enquanto, apesar de um histórico muito baixo, de poucos anos, ela está respeitando esse D30. Então, eu vou marcar aqui este ano. Então, meus amigos, aqui seria um ativo de risco, devido ao indicador PVP, no caso aqui a sua média, ser elevada, e ainda mais em somente 4 anos de estudo. Se alguém tem interesse em adquirir a planilha com o indicador CMS para acompanhar as ações de sua carteira de investimento e saber também se uma ação é ou não oportunidade de investimento, adquira já a sua planilha, não perca mais tempo, com preço especial. E esta planilha do indicador CMS é uma adaptação da forma de Graham que mostra o real desconto no ativo, indicador este super importante para seus investimentos, e você, investidor, vai levar ainda a planilha valuation, incluindo a CMS, o preço teto e o preço justo, pois as boas empresas com bons fundamentos refletem em bons indicadores fundamentalistas. Então não perca mais tempo, com um precinho super especial. Informações, se você tiver interesse em adquirir, na descrição do vídeo.